No ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Viscali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a apresentação de Franklin Valverde. No programa de hoje vamos falar sobre a população LGBTIA+. A pandemia da Covid-19 vem impactando a população LGBTI+, brasileira. De acordo com o relatório do coletivo Vote LGBTI, os 3 maiores efeitos são a piora na saúde mental, afastamento da rede de apoio e ausência da fonte de renda. Para conversar sobre esta questão, nós recebemos hoje, no programa de hoje, o Dimitri Salles, que é advogado, professor universitário e presidente do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo. O Lucas Bugarelli é advogado, antropólogo, pesquisador e diretor do Instituto Matizes. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisas em Gênero e Sexualidade da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York, e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com o jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Dimitri, bom dia, Lucas, e também você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Bom, neste último fim de semana nós tivemos uma grande passeata no país todo protestando contra o governo federal. Além desse episódio importante, né? Já que o campo progressista foi às ruas, né? Era um espaço só ocupado pela direita e a extrema-direita. Você tem algum outro destaque, Franklin? Olha, Joel, eu tenho que destacar que ainda repercute, né, um fato que aconteceu no fim de semana passado, que é o Brasil ter atingido mais de 500 mil pessoas mortas por Covid-19. Hoje, quinta-feira, passa-se todo esse tempo aí, mas ainda repercute, né, cada vez crescendo mais o número de pessoas, mais de 500 mil de pessoas mortas em virtude da Covid-19. E muito dessas mortes temos que colocar na conta do governo federal, que não fez a sua lição de casa, como o pessoal diz popularmente, em ter comprado a vacina precocemente, em ter encaminhado esse combate à pandemia. Se eles tivessem feito a lição de casa, como se diz, hoje pelo menos a metade dessas pessoas estariam vivas. Bom dia, Dimitri Salles. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, meu amigo querido Lucas. É um prazer estar novamente aqui no Observatório para a gente conversar um pouco. Dimitri, nós apresentamos aí, nós falamos hoje, o tema do programa é as consequências da pandemia à população LGBTI+. Que políticas públicas para reagir a essa situação? Nós sabemos também que há outras vítimas, as mulheres com a violência doméstica, as crianças e adolescentes com exclusão sociodigital, né? Não pode acompanhar nas escolas. Enfim, há um público específico, aos índios, à população indígena, mas, sobretudo, hoje o nosso tema é a população LGBTI+. Que é necessário para se reagir a esse momento, Dimitri? Bom, quando a gente se depara diante de populações vulneráveis, nós temos diversos grupos sociais com reivindicações muito próprias, muito específicas. No caso da população LGBT, nos últimos 10 anos, a nossa luta maior foi a conquista por direitos, o reconhecimento de direitos, o que nos colocaria numa situação de igualdade cidadã. Por exemplo, o direito de poder casar, o direito da população de travestis e transexuais de poder ter a sua identidade de gênero reconhecida como direito fundamental. O que acontece a partir de 2019? É um retrocesso em políticas públicas naquilo que era mais elementar, no reconhecimento de direitos, naquilo que nos qualificava com igualdade de cidadania. Com a chegada da pandemia, nós vamos encontrar a população no momento de reação para não perder direitos. Veja só. E a pandemia ela vai impactar a vida de todo mundo de uma forma muito radical.
Isso faz com que nós, que achávamos que já estávamos garantidos com cidadania, vamos nos encontrar em situação de vulnerabilidades muito forte. Por exemplo, no governo federal, acabaram-se as políticas para a população LGBT. E com a chegada da pandemia, você não tem nenhuma ação, nenhuma, voltada especificamente para essa população que se torna mais vulnerável nesse período pandêmico. Então, como é que a gente começa a reagir? Primeira coisa que eu acho que a gente começa a reagir, eu não vou entrar, vou querer ouvir o Lucas, os resultados das pesquisas que ele faz, mas me parece que a primeira coisa para a gente reagir é a luta, a batalha por reconquista de direitos, para que a gente não retroceda em termos de direitos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A população de travestis e transexuais constitui a sua identidade, que é uma identidade social, mas é também uma identidade pessoal, política, histórica, né, a partir do gênero que ela se reconhece. Então não dá para eu pensar uma ação voltada à moradia, voltada ao acolhimento dessa população, se eu não reconhecer as suas singularidades de gênero. Então é necessário que, primeiro, a gente recupere, aliás, não é nem primeiro, me desculpe, é necessário que, ao mesmo tempo, a gente preserve direitos conquistados, como o direito ao reconhecimento da identidade de gênero, e, ao mesmo tempo, possa olhar para a questão da moradia, para essa população que se empobreceu na pandemia, e que vai ter um agravante, que é a sociedade não reconhece a sua identidade de gênero e, portanto, resulta aí em atos de violência, que são violências simbólicas, ao negar o que a pessoa é, mas também violência direta. Então, a reação para a defesa dos direitos da população LGBT, aliás, a reação para a defesa da população LGBT na pandemia passa, ao mesmo tempo, pelo reconhecimento, pela garantia dos seus direitos. Senão, nós vamos ter aí, Joel, só para terminar, situações em que talvez a gente até consiga espaços públicos de acolhimento para essa população, mas que, ao não respeitar as singularidades dessa população, você não acolhe essas pessoas, você termina expulsando, aumentando ainda mais a vulnerabilidade da população LGBT. E o projeto de exclusão social que já está desencadeado no país, né? Lucas, eu quero te cumprimentar. Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Joel, bom dia, Franklin, Dimitri, todo mundo que está assistindo a gente aqui. O Dimitri já mencionou as suas pesquisas. Eu quero, ao longo do programa, ouvir um pouco delas, mas, diante desse processo de retrocesso que nós estamos assistindo no país, estamos vivenciando, o que mais você teme, Lucas, nesse momento? Bom, eu acho que o Dimitri ele deu um bom cenário sobre o que a gente tem vivido em termos de retomada dos nossos direitos, né? Então, a gente tem aí, de fato, um desafio hoje que não é só o de barrar as tentativas de retirada dos nossos direitos, mas também eu acho que o desafio que tem se colocado é como que grupos contrários aos direitos LGBT e, ao fim, contrários à democracia, têm se articulado para poder criar novos direitos, né? Direitos por meio dos quais a população LGBT, as mulheres, as pessoas negras, já não são mais os titulares desses direitos. Então, a gente está falando de direitos que são criados hoje em dia a partir da ideia de família, por exemplo, né? E aí a gente tem um Ministério da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos, que atualmente tem mostrado também para a gente que os direitos humanos estão em disputa, né? Então, para poder responder a tua pergunta, eu acho que o que eu mais temo hoje é que a gente veja daqui a 10 anos uma noção de direitos humanos que em nada tem a ver com aquilo que foi construído ao longo do século XX e, sobretudo, ao longo da segunda metade do século XX, conforme movimentos sociais, conforme uma luta que ela não é só brasileira, ela é uma luta internacionalista em certo sentido, foi se constituindo no sentido de entender, olha, direitos humanos são aqueles direitos mínimos que a gente, mesmo sendo capitalista, mesmo sendo comunista, num contexto de Guerra Fria, a gente não pode ir abaixo dele, né? Então são esses direitos que a gente vai ter que preservar para que essa terra continue sobrevivendo. E são justamente esses direitos que eu acho que estão aí sendo disputados hoje em dia. No Observatório Terceiro Setor, nós temos uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos.
Segundo a pesquisa do coletivo Vote LGBT, realizada em 2020, o agravamento de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e crises de pânico, foi apontado por 42% dos participantes da pesquisa, como a maior dificuldade enfrentada durante a quarentena. Mais da metade, 54%, afirmaram estar precisando de apoio psicológico. Outros mais de 10% apontaram o convívio com a família como a maior dificuldade do período de pandemia. Para mais de 16%, o maior impacto sentido da crise sanitária são as novas regras de convívio social, como o distanciamento. E para 11% é a solidão. A pesquisa mostra que 24% dos participantes perderam emprego devido à pandemia. A taxa de desemprego na população LGBT está em 21%, segundo a pesquisa. Aí está o impacto social, Dimitri, do que a quarentena vem causando à população LGBT. Você falou em políticas públicas. A gente tem aí um auxílio emergencial dado à população vulnerável, né, do país, que recebe esse auxílio. Que auxílio emergencial, não financeiro, essa população precisaria ter para reagir a esse momento? Ou não só econômico, mas poderia ser econômico também, mas, enfim. Então, por exemplo, uma questão que me parece crucial, e isso vai para todos nós, é o cuidado com a saúde mental. Esse é um elemento muito importante que a pandemia nos alerta. Nós já devíamos ter políticas de saúde mental disseminadas no país inteiro. O cuidado com a saúde mental deveria ser uma preocupação do Estado, efetiva preocupação do Estado, numa perspectiva não medicamentosa, não numa perspectiva não de olhar para a saúde mental como sendo algo de adoecimento das pessoas, mas de promoção da saúde mental. Aliás, naquela perspectiva que é o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Um estado de bem-estar integral do sujeito, incluindo aí a questão da saúde mental. Só que numa sociedade que a gente ainda não conseguiu, embora já tenha criminalizado, a gente ainda não conseguiu combater as discriminações de natureza homofóbica e transfóbica, nessa sociedade em que a pandemia nos traz o medo da morte, nos traz a solidão do isolamento, essas questões voltam com muita força para a população LGBT. Porque a população LGBT ainda amarga, e aí eu não quero fazer, Franklin e Joel, um discurso de qual a população mais sofre, eu não gosto disso, mas a gente consegue constatar que ainda há dissabores que são trazidos pela força do preconceito dirigido à população LGBT. O que faz, por exemplo, que no ambiente do trabalho ainda seja, em muitos lugares, um espaço hostil, tóxico, para travestis e transexuais. A gente tem que, numa sociedade, por exemplo, em que não é qualquer lugar que a gente possa andar de mãos dadas com o namorado. A gente, às vezes, olha para a população LGBT focado ali na Avenida Paulista como uma referência dos direitos conquistados. Mas se a gente sair um pouco da cidade de São Paulo, se a gente for para a grande São Paulo, não é qualquer lugar que se pode andar de mãos dadas com o seu namorado. Se você vai para o Brasil inteiro, esse país tão gigantesco, é bem provável que os direitos não tenham chegado. E aí você coloca essa população que já vive sobre essa pressão de não poder se assumir, isolada dentro de casa, com familiares que não aceitam a sua orientação sexual. Você vai ter um aumento da violência doméstica, você vai ter um aumento da ansiedade e da angústia, porque nós temos que conviver, por exemplo, o isolamento tira a possibilidade da convivência com os grupos de iguais, né, com os meus amigos no final de semana, de poder expressar a minha afetividade. Isso vai me isolar dentro de casa. Então, tudo isso vai ter um acréscimo da gravidade do adoecimento da saúde mental dessa população. E isso é bastante terrível, porque nós temos que lidar aí, e a pandemia traz isso muito forte, com situações que nos levam ao aumento da ansiedade, da depressão e a questão do suicídio. Mas, veja só, não existem dados oficiais no Brasil que lidam, por exemplo, com o suicídio da população LGBT.
Não há, você tem pesquisas isoladas, muito focadas no campo acadêmico, mas que não são ainda suficientes para poder trazer um diagnóstico, um raio-x efetivo do grande problema que é o suicídio a partir de recortes como, por exemplo, a experiência da orientação sexual e da identidade de gênero. Não há pesquisas nesse sentido. Então, a pandemia vai tornar tudo isso muito mais grave. Nós não temos pesquisas, e você, Lucas, foi mencionado aí como um autor de algumas pesquisas, mas eu quero rapidamente te ouvir a respeito de uma situação. Você e o Dimitri foram claros de temerem esse retrocesso nos direitos. O retrocesso nos direitos significa, do ponto de vista prático, a criminalização. Novamente vem a criminalização no espaço público. Como evitar isso? Volta, digamos, a 10 anos atrás, no poder de você andar com o seu companheiro na rua. Aliás, o Dimitri foi muito claro nisso. Não só aqui em São Paulo, né, digamos, nos jardins, né, mas mesmo na periferia, nas periferias da cidade, seja leste, norte, sul, enfim. Como que a gente se contorna isso? Se você está num ambiente, usando o termo também do Dimitri, tóxico no país, né? Com retrocesso no país, né? Esse autoritarismo, né, que vai crescendo e provocando uma polarização, sobretudo não só na sociedade, como nas redes sociais. Olha, Joel, eu acho que é interessante, inclusive, a gente pensar essa limitação, né, do acesso a que pessoas LGBTs tiveram até hoje, há uma certa noção de cidadania, né? Então, acho que quando o Dimitri fala sobre essa capacidade nossa de hoje poder, né, estar às ruas em alguns lugares do Brasil, não em todos ainda, a gente está falando ainda de uma noção de cidadania que ela não funciona para todo mundo da mesma forma, né? Então, talvez aqui próximo à Avenida Paulista, para uma pessoa LGBT ativar a sua cidadania, né, a depender da sua raça, a depender de sua camada social, ela vai ter uma facilidade muito maior, a depender da sua própria identidade, a depender da sua própria sigla dentro do LGBT, né? Porque se ela é gay, se ela é lésbica é uma coisa, se ela é travesti, a coisa já muda um pouco de figura, né? Então, a gente está falando de várias marcações, né, sociais mesmo da diferença. Que vão afetando esse cenário, e isso é algo que acontece e tem acontecido aí ao longo das últimas décadas, né? Então, desde quando a gente fala de direitos LGBT, a gente fala de direitos LGBT em um país que ainda não consegue manter direitos para toda a população, né? E as pessoas LGBT, elas vão ser mais... Há uma carência generalizada, né? Há uma carência generalizada, né? Agora, mais particularmente, a gente enfrenta um processo que é sim um processo de uma violência específica direcionada, né? Então, em 2018, eu fiz uma pesquisa em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, com 3 equipes de pesquisa durante as eleições de 2018, para poder entender algo que o movimento social já vinha identificando, que era uma violência contra pessoas LGBT que estava aumentando durante as eleições de 2018 em razão das próprias eleições, ou seja, candidatos, o próprio candidato à presidência, né, que estimulavam um discurso homofóbico, um discurso transfóbico contra essa população. E do ponto de vista de pesquisa, a gente ficou pensando, bom, será que a violência aumentou? Ou será que a notificação em relação a essa violência aumentou, né? Será que as pessoas hoje em dia falam mais dessa violência ou há uma violência maior acontecendo? E, de fato, havia uma violência maior acontecendo, que não era só maior, mas mais diversificada também. Então, em 2018, a gente aprendeu que as próprias eleições trouxeram formas novas de violência contra as pessoas LGBT, né? E aí a gente está falando da própria referência a Jair Bolsonaro, o uso do símbolo da arma, o uso do próprio nome dele, as referências ao número da campanha 17, eram usadas nos espaços públicos como formas de ameaçar pessoas LGBT, né? Então, você fazia um símbolo com uma arma, você se referia, olha, depois que ele for eleito, vai acabar essa mamata de ficar andando aqui de mãos dadas e tudo mais. Então, isso aconteceu em 2018, né? O que já nos mostra que não se trata só da mesma violência de antes. A gente tem uma violência que ela é estrutural e agora a gente tem uma violência que ela é política, né? Direcionada à população LGBT em razão desse contexto. E aí você falou da criminalização. A gente fez agora, lançamos na semana passada aqui no Instituto Matizes, uma pesquisa fazendo um balanço sobre esses 2 anos da decisão do Supremo Tribunal Federal que comparou a LGBTfobia ao crime de racismo, né? E aí o que a gente
notificou é que essa decisão ela ainda não existe na prática, né? Então, o Supremo ele decidiu pela criminalização, mas ela praticamente ainda não existe na realidade. E não existe porque a gente encontrou pelo menos 34 barreiras que têm impedido o reconhecimento da LGBTfobia. São barreiras que tratam tanto de questões estruturais, né, mas também tratam da própria dificuldade do sistema de justiça e do sistema de segurança pública em reconhecer a LGBTfobia, o combate à LGBTfobia, como sua missão institucional, né? Então, a gente ainda está falando de sistemas que não encaram a proteção de grupos minoritários como parte da sua missão, né? Então, há uma dificuldade que mais uma vez, ela volta para a estrutura, né? Muito bem, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O OMS quer a redução das taxas de suicídio em pelo menos 1/3 até 2030. O Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Em 2019, mais de 700 mil pessoas perderam a vida desta forma, uma em cada 100 mortes. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que não se pode nem se deve ignorar este problema. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. Segundo Tedros, a atenção à prevenção do suicídio é ainda mais importante agora, depois de muitos meses convivendo com a pandemia e muitos dos fatores de risco, como perda de emprego, stress financeiro e isolamento social, ainda muito presentes. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Atualmente, apenas 38 países têm uma estratégia nacional de prevenção para esta área. A OMS diz que é necessária uma aceleração significativa para cumprir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de redução de 1/3 nas taxas globais até 2030. A agência lançou uma nova orientação abrangente com ação em 4 áreas: meios de suicídio, educação dos mídia, capacidades socioemocionais para adolescentes e, por fim, identificação precoce, avaliação, gestão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre a população LGBT na pandemia com o Dimitri Salles, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, e o Lucas Bugaretti, que é antropólogo e pesquisador e diretor do Instituto Matizes. Antes de passar para você, para falar da enquete, Frank, eu quero fazer um questionamento rápido com o Dimitri. Dimitri, eu comecei o programa, a produção me disse que eu errei aqui o nome, quando eu falei a população LGBTQI+. E aí eu vi que vocês usaram só LGBT. Eu falei, bom, eu queria ser completo e acabei cometendo aqui um equívoco. Vamos lá, por que é esse LGBTQI+. Você pega, Lucas, ou eu vou? Tanto faz. Vamos lá. Lucas, você. Essa é sempre uma discussão inacabada, e eu gosto que ela seja uma discussão inacabada mesmo. Acho que quando a gente está falando da sigla, a gente está falando de grupos que estão ainda buscando visibilidade, né? E, sobretudo, visibilidade frente ao direito, né? Então, frente a um Estado que ainda precisa de sujeitos reconhecíveis, né? Então a gente não pode falar, olha, é aquela galera lá, a gente tem que falar quem são, né? E aí a sigla, ela sempre vira essa disputa. Não existe uma versão oficial do nome da sigla, o que existe são grupos que têm, né, disputado. Então posso usar LGBT, pronto. Acho que LGBT é uma versão LSG, né? O GLS. LGS, aliás, né? GLS. Ampliando, né? Eu com esse cuidado com vocês dois de acrescentar o que, o I, o mais, e acabei errando aqui na sigla. Mas então LGBT, tá ótimo. É que, na verdade, a sigla tenta trazer um recorte, ou pelo menos desenhar a natureza humana, vamos dizer, nesse aspecto da diversidade sexual e das diferenças de gênero. Só que é muito plural. A humanidade, essa coisa do humano, ele é muito complexo, plural. Então, às vezes, a gente vai para mais uma sigla, talvez não é bem em volta. Então, há uma tentativa de identificar os sujeitos que compõem essa comunidade nossa.
E eu acrescentando do que o I e o mais, exatamente para compensar especificamente dentro do universo LGBT essas pessoas, né? O que, o I e o mais. Bom, está esclarecido, então eu vou usar o LGBT. Muito bom. Vamos lá, Frank, você com as enquetes, com uma informação importante a respeito da Agenda 2030 da ONU. Vamos lá. Vamos começar pela enquete, né? A enquete que nós fizemos, a cada programa nós fazemos uma enquete relacionada com o tema que nós vamos abordar. E no programa de hoje nós perguntamos: você conhece ou consome o trabalho de artistas LGBTQIA+. Nós colocamos toda a sigla, né, atual, né, porque como foi dito por vocês, ela é dinâmica, né, então é possível que daqui a um mês seja diferente, né? Por quê? Porque o movimento muda também, né? Acho que isso que é importante, a coisa não é estanque, né? Há uma mudança social. E nessa enquete que nós fizemos, 81% das pessoas disseram que sim, né, que consomem ou conhecem o trabalho de artistas LGBTQIA+, né? E mais também, vamos colocar uma coisa, o importante é o trabalho, não interessa quem fez, né? Eu acho que o trabalho tem que estar sintonizado com o ser humano e com a capacidade de você relacionar-se com as diversidades, né? Seja lá se é LGBTQIA+, seja se for negro, se for indígena, se for branco, o importante é que o trabalho cultural tenha o respeito por todos e todas, né? E todos também atualmente, né? Enfim, isso que é importante que seja colocado. Mas enfim, a enquete mostra que há um consumo bastante significativo e um conhecimento das pessoas. E eu queria também complementar a seguinte questão. Nós temos um canal aberto com todos e todas aqui que nos acompanham nos nossos programas aqui na Rádio Brasil Atual, que é através de um número exclusivo no WhatsApp. E eu peço que quem queira enviar uma sugestão de pauta, fazer uma crítica, uma sugestão, ou até um elogio também, né? Como eu brinco, a gente também gosta de receber elogios, né? Esse número está aí para isso. O prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Repito, 11 98851-2317. E eu queria aproveitar, Joel, se você me permite, fazer lançar aqui uma questão, aliás, a questão é uma provocação, mas uma provocação positiva, né? Nós temos aí à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a senhora Damares Alves, né? Que tem uns posicionamentos extremamente polêmicos, né, para dizer o mínimo. Então eu gostaria que tanto o Dimitri como o Lucas analisassem qual é a dimensão, desculpa a expressão para quem nos está ouvindo, do estrago feito por essa senhora à frente desse ministério que deveria ser da mulher, da família e dos direitos humanos. Às vezes os direitos humanos, às vezes é o que é mais esquecido dentro da pasta da dona Damares. Lucas. Antes que você responda, Lucas, eu queria fazer um comentário a respeito da enquete que o Frank fez, que eu acho que é importante. Você consome a arte, quer dizer, consome da população LGBT. Agora, entre consumidor e consciência, ser cidadão consciente e respeitar essa população, acho que há um espaço muito grande e durante o programa vocês vão estar afirmando isso, né? Eu consumo o trabalho que o Lucas faz como um artista, como um pintor, mas eu respeito ele, a escolha que ele fez sobre a sua orientação sexual, é uma coisa muito diferente, né, que é importante esclarecer também da nossa enquete. Uma outra coisa a respeito da matéria da ONU, que nós apresentamos o suicídio, que a ONU quer até 2030 reduzir esse número. E aí o Dimitri lançou um desafio para você, viu, Lucas? Que é, desses suicídios que acontecem no mundo, pelo menos aqui no Brasil, qual é a da população LGBT? Tá aí os dois comentários que eu gostaria de fazer, porque me veio à mente, quando eu estava ouvindo a matéria, a observação que o Dimitri fez. Mas em relação à colocação do Franklin, Lucas, eu gostaria de te ouvir. Bacana, eu vou até aproveitar a tua deixa sobre o caso dos suicídios, porque me parece que essa tem sido uma das diversas ações feitas hoje em dia pelo Ministério, no sentido de reverter aquilo que a gente entendia até então
por um sistema de garantia de direitos, né? Então, o que a gente tem hoje no Ministério é não só uma mudança de posicionamento, o que a gente tem hoje é a tomada de forças e de grupos que há algum tempo, né, algumas décadas, têm se organizado e que hoje em dia conseguem encontrar no meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos uma espécie de caixa de ressonância de suas ideias, né? Então, a ministra Damares Alves, particularmente, ela não é uma figura desconhecida dos meios políticos cristãos, né? Talvez ela seja um pouco desconhecida para a gente, que a conheceu aí em 2019, mas ela já é bastante conhecida de grupos, sobretudo de inserção política, de lobby cristão no Congresso, né, e no Supremo Tribunal Federal. Então já são grupos que têm atuado na defesa da liberdade religiosa, na defesa dos direitos indígenas, mas a partir de perspectivas das quais a gente discorda bastante, né? E o suicídio é uma das questões interessantes quando a gente fala disso, porque a ministra Damares, ela entende que o suicídio de pessoas LGBT hoje, e de adolescentes LGBT sobretudo, é causado em razão da própria existência dessas pessoas como pessoas LGBT, né? Então, existe um posicionamento do Ministério de que pessoas LGBT jovens se matam ou tentam se matar porque eles são LGBT, e não porque existe uma sociedade que não reconhece que essas pessoas são LGBT, né? Então, é algo um pouco mais sutil do que simplesmente você ser contra pessoas LGBT, porque, ao fim e ao cabo, o Ministério não tem esse posicionamento claro e aberto de ser contra essas pessoas. Ele diz que é a favor, e aí, para ele poder ajudar essas pessoas, ele cria políticas que em nada têm a ver, tanto com o rigor científico que tem pautado as políticas públicas, como com a própria voz dos movimentos sociais que tem se articulado nessas questões. E aí, talvez um dos exemplos mais claros hoje seja o projeto de abstinência sexual que tem sido implementado ou tentado pelo Ministério como uma forma de reduzir a gravidez precoce entre crianças e adolescentes. Uma gravidez precoce que ela acontece no Brasil, a gente sabe disso. O Brasil ele responde por índices ainda alarmantes de gravidez precoce. Mas tanto a Organização Mundial da Saúde, como movimentos sociais, como a sociedade civil, tem há muito tempo se posicionado pela autonomia das crianças e dos adolescentes para poder fazer decisões conscientes a partir de educação. Então a gente precisa educar essas crianças, esses adolescentes, e aí a gente está falando de educação sexual também, que é uma questão que tem sido bastante enfrentada por esse ministério, né? E esse tem sido o caminho. Então o caminho da abstinência, ele vai numa toada completamente diferente, e mais do que diferente, uma toada que ela não é laica, né? Ela é orientada por princípios religiosos e não pelo princípio laicista do Estado, que deveria reger esse tipo de política, né? Muito bem, Dimitri. Então, o Lucas foi preciso aí. Eu queria só dar comentar algumas coisas. É que a ministra Damares, ela extinguiu toda a política voltada à questão LGBT. E o que ela não conseguiu exterminar, ela tirou a autonomia dos movimentos sociais. Por exemplo, nós tínhamos uma coordenação efetiva que pensava de forma intersetorial a atuação do Ministério dos Direitos Humanos nas questões ligadas à diversidade sexual e de gênero. Essa coordenação permanece, mas absolutamente esvaziada. Ela não tem nenhuma capacidade de interação, nenhuma. Havia um Conselho Nacional que ainda existe, mas reduzido, tendo maioria, a sua composição, a maioria do governo. Não é mais um conselho paritário entre governo e sociedade civil. Então, o que a ministra Damares manteve é apenas aquilo para apresentar internacionalmente, para dizer que não existe, a política está aqui e dá alguma satisfação. Na prática, ela vem empreendendo esforços, como o Lucas bem colocou, no sentido dessa política de abstinência sexual como uma política de Estado, uma política que, no fundo, não reconhece a população LGBT a partir da sua própria experiência enquanto sujeito de direito, e ela passa a se empenhar, melhor dizendo, no sentido de fortalecer ações que são contrárias a qualquer reconhecimento de qualquer cidadania LGBT. Ou seja, ao mesmo tempo que ela esvazia o que existia, ela empreende esforços que são contrários ao reconhecimento da nossa cidadania. O resultado disso é o pior possível. Eu não sei se o Lucas conseguiria mensurar para que momento da história a gente é lançado no passado.
a qual momento do passado nós somos remetidos. Porque a gente poderia, por exemplo, estar pensando políticas de superação do preconceito no ambiente de trabalho. A gente podia estar estabelecendo diálogos sobre direitos humanos, e aí depois vir com os recortes, e a responsabilidade das empresas, das grandes empresas, na promoção de direitos humanos. Porque não é verdade que as empresas não atuam não lidam com questões políticas. Não é verdade. A gente poderia trazer exemplos clássicos, na época do nazismo, por exemplo, de que empresas contribuíram, sustentaram. Ou seja, não é uma novidade do século XXI. Ela vem desde o século XIX e século XX, interferindo diretamente na estrutura da sociedade. Qual é o diálogo que o governo poderia estar propondo de promoção de direitos humanos? Esse diálogo começou de forma muito tímida a ser pensado, mas ele foi interrompido. E tudo muito focado numa agenda moral, de disputa moral, que tem amparo em um viés religioso fundamentalista. E aí, me parece, meus caros Joel, Frank e Lucas, que esse vai ser o grande trunfo do bolsonarismo nas eleições de 2022. Quando você tem, por exemplo, projetos como a Escola Sem Partido, que aparentemente tenta trazer uma ideia de uma escola plural, ou uma escola que não se filia a nenhum tipo de ideologia, por trás desse projeto, você tem iniciativas que são absolutamente violentas, porque define qual é, entre aspas, o partido, não partido político, mas qual é a bandeira do qual não se pode falar. Por meio do Escola Sem Partido, se iniciou no Brasil, se iniciaram ações contra reconhecimento de identidade de gênero, garantia do uso do nome social de travestis e transexuais. Então, você tem, aparentemente, um projeto que visa garantir o pluralismo, que é a porta de entrada justamente de iniciativas fundamentalistas, preconceituosas. Qual é a novidade agora? O tal do projeto do Eu Escolhi Esperar, que, aliás, diga-se de passagem, é objeto de grande controvérsia na Câmara de Vereadores de São Paulo. Há 2 semanas eu participei de uma audiência pública para discutir esse projeto. E o discurso, ele é uníssono dos favoráveis, não tem nada de religioso. Quando toda a base, o texto não fala de religião, mas toda a construção desse projeto tem como pressuposto valores religiosos, como, por exemplo, o celibato. Celibato como, por entre os exemplo, jovens. a manutenção da virgindade. E isso está sendo apresentado como uma política pública. Vocês pensem, é o Estado se comprometendo com a vida sexual do sujeito. Não numa perspectiva, por exemplo, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, não numa perspectiva de evitar gravidez precoces, porque tudo isso faz parte da agenda do Estado. Nem no tempo da da agenda ditadura, da promoção da nós cidadania, da promoção de direitos. nem no tempo da ditadura nós tínhamos isso, não, Dimitri? Pois é. Então, me parece que o esvaziamento de determinadas bandeiras do bolsonarismo, como, por exemplo, uma agenda liberal, Bolsonaro ainda vai tentar isso. Por isso, a proposta de quebrar da autorização da venda da Eletrobras para ser vendida no começo do ano que vem, para dizer que é um governo liberal. Mas o desastre econômico é evidente. A outra bandeira, que era a combate à corrupção, ela se limita apenas na narrativa. O Bolsonaro fala todo o tempo, nós acabamos a corrupção no Brasil, mas isso se limita na narrativa. Basta você olhar para a família dele, para os filhos dele, que cai qualquer possibilidade de sustentar o discurso de que o Bolsonaro acabou com a corrupção. Qual é o pilar que vai ser motivador, que vai aglutinar a base eleitoral do Bolsonaro? O pilar moral. E se a gente perceber, e aí a gente pode até olhar para os ruralistas, os ministros que são intocáveis no governo Bolsonaro, que ninguém critica, que está ainda colocado dentro de uma redoma, é a ministra Tereza, da questão rural, que lida com os ruralistas, o Ricardo Salles, com o meio ambiente, e a ministra Damares. Mesmo Ernesto Araújo caiu. O Von Traub caiu. Ou seja, esses ministros serão aqueles que vão sustentar
a campanha eleitoral do Bolsonaro. Só que no caso do Ricardo Salles, a gente sabe o resultado. Tem um aumento do desmate da Amazônia. No caso da ministra Damares, o resultado ele não é tão evidente, ele não é tão mensurável. Ele atinge uma construção cultural, nos devolvendo a uma condição que vai antes, talvez, dos anos 80. Porque nos anos 80 ainda havia a luta, ali o princípio da luta do movimento LGBT. É uma situação de maior gravidade. E aí, só fazendo um reparo, quando eu falo das pesquisas, as pesquisas como a Vote LGBT ou pesquisas acadêmicas são essenciais, é o que tem revelado para a gente a situação do Brasil. O que não existe são dados oficiais. A gente não tem nos dados sobre suicídio o recorte da população LGBT. E não há que se dizer que como é que eu vou identificar uma travesti? Nós já temos a possibilidade de você, quando fizer uma investigação de caso de suicídio pela polícia, conseguir fazer o recorte do perfil da vítima, de quem é a vítima. Porque se há 2 anos atrás a criminalização não existia, e, portanto, as autoridades policiais alegavam de que eu não posso fazer nada, afinal de contas, não está na lei. O Ministério Público dizia, eu não tenho instrumento que me garanta. Agora você já tem. Só que a criminalização vem no momento em que o Brasil vive um regime, um governo, não regime. Vamos também ser precisos para não dar uma amplitude que o bolsonarismo não tem. Mas vive um governo fascista. E o pressuposto do fascismo, alguns pressupostos primeiro, a negação de direitos para as populações, para determinados segmentos sociais, e a tomada da moral como referência a garantir a atuação do Estado. Não é mais a lei. E esse comportamento do governo federal ameaça a nossa democracia, Demetrio. Esse é o que é o mais grave. Frank Valverde, você tem as matérias mais lidas, que foram mais lidas no nosso site durante essa semana, é isso? Sim, sim. Nós temos aqui no site do Observatório do Terceiro Setor, nós temos um ranking, né, o top 10 das principais matérias que foram mais lidas, né? E entre elas eu vou destacar algumas e dar um enfoque especial numa delas. Uma das que tem sido mais lidas é com relação ao Lázaro Barbosa, né? O Lázaro Barbosa que está sendo seguido aí, enfim, que cometeu uma série de crimes. E essa matéria trata que ele estava em regime semiaberto, mesmo com o laudo de psicopata imprevisível, né? Ou seja, deveriam ter tido um cuidado maior, digamos até no tratamento, né, do Lázaro Barbosa, ao invés de colocá-lo pura e simplesmente em liberdade. A pessoa requeria ter um tratamento um pouco mais assistido. E outras matérias que têm destaque com relação ao desaparecimento de crianças no Brasil, né, que 40 mil crianças desaparecem por ano no Brasil, né, é um índice bastante alarmante, né, para a nossa situação, tá? A ONG Mães da Sé, que faz um trabalho muito bom, né, nessa área. E a matéria principal que eu quero dar destaque é sobre uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que fala que há 5 séculos no Brasil, índios e negros são massacrados no Brasil, ou seja, eles foram escravizados, né, os índios aqui no Brasil, os negros depois com o tráfico negreiro trouxeram da África para cá, foram escravizados, e isso é uma marca que está presente nos dias de hoje, né? Ou seja, a mentalidade da elite brasileira ainda é uma mentalidade escravocrata. Isso pode parecer absurdo, mas depois de 130 e tantos anos dito da abolição da escravatura, isso ainda continua persistente nas atitudes da sociedade brasileira. E a gente tem sempre que lembrar que esse comportamento, essa mentalidade escravocrata tem que mudar, porque reflete diretamente em todo o comportamento, inclusive nas políticas públicas do atual governo, né? Essa mentalidade precisa ser mudada. Você falou da população negra, eu vou ler aqui para você uma pesquisa da Fiocruz com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, analisou as notificações de violência contra a população LGBT brasileira, registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, entre 2015 e 2017, e verificou que a metade das agressões teve pessoas negras como alvo. Nos 3 anos analisados, foram registradas 24.564 notificações de violências contra a população LGBT, o que resulta em uma média de mais de 22 notificações de violências interpessoais e autoprovocadas por dia, ou seja, quase uma notificação a cada hora.
A pesquisa mostra ainda que 46% das vítimas eram transexuais ou travestis. E 57% eram homossexuais, Franklin. Tá aí, os números que não deixam mentir ninguém, né? Ou seja, tudo feito embasado, pode dizer, em métodos científicos, né? Porque você faz o levantamento, você cruza os dados, os números e apresenta. Essa realidade tá aí, não há como contestá-la. Ela está aí batendo na cara de todo mundo. Só não vê quem não quer, não é verdade, Joel? Se me permite, Joel, uma questão que acho que poderia ser retomada, né? Acho que até o Lucas poderia entrar um pouco, o Dimitri começou e o Lucas poderia dar um aprofundamento. Essa questão que eu acho temerosa para o ano que vem, a questão desse fundamentalismo que está sendo, de uma certa forma, gestado dentro pode-se dizer, da direita brasileira, né? Que está gestando esse fundamentalismo, e eu acho isso péssimo, porque todos os exemplos mundiais que nós vimos do fundamentalismo religioso e entrando na seara política, os resultados foram catastróficos. Lucas. Lucas, antes de você falar, houve um aumento significativo das religiões neopentecostais no Brasil. Se não me engano, mais de 35% de aumento em relação aos anos passados. As igrejas estão surgindo. Elas contribuíram para esse preconceito em relação à população LGBT aumentar? Olha, é interessante isso. Hoje a minha pesquisa de doutorado tem tratado da circulação da ideologia de gênero no Brasil, né? E o que a gente retoma, estudando também documentos e fazendo entrevistas com pessoas que foram responsáveis por trazer noções como essas, a de ideologia de gênero para o Brasil, a gente sabe que existe sim uma participação bastante significativa de denominações evangélicas, mas não apenas, né? Existe também ainda uma participação muito forte, mas talvez menos visível, da própria Igreja Católica nisso, né, da instituição católica. Então a gente pode ter, por muitas vezes, uma noção de que foi-se o tempo em que a Igreja Católica tinha pretensões políticas, tinha pretensões de envolvimento com o Estado, mas não é bem assim, né? A gente sabe que a Igreja Católica hoje no Brasil cumpre um papel tão ativo quanto o de figuras políticas evangélicas como R.R. Soares, como os grandes pastores, né, conhecidos pelo seu discurso de ódio contra a população LGBT, mas a gente não vê os arcebispos, os bispos, fazendo esse mesmo tipo de pregação na TV, nos canais de comunicação. É uma atuação um pouco mais velada, né? Então, isso se dá por meio de notas da CNBB, da Conferência Nacional de Bispos, né? A gente vê isso acontecendo por uma série de outros mecanismos que nos dá a entender que o que existe hoje não é apenas grupos evangélicos que têm aumentado e com isso trazido um discurso de ódio contra a população LGBT, mas uma forma cristã que tem se articulado, né, inclusive chegando até estratos espíritas, como o kardecismo, que tem se articulado para poder fazer frente àquilo que eles têm identificado como uma mudança, né, na própria noção de moral, na própria noção de ética, que tem sido implementado por meio dos movimentos sociais. Então, é quase como se essas religiões elas estivessem com medo de perder a sua primazia sobre o discurso acerca da família, acerca da própria concepção, acerca da própria procriação, né? E com isso tem encontrado aí mecanismos para poder fazer frente a isso. De fato é uma cena preocupante e que acho que se torna um pouco mais preocupante ainda quando a gente olha para dados que nos fazem entender que a violência contra a população LGBT, ela não é uma violência que acontece apenas nas ruas, né? Não é uma cena clássica, é uma das violências que a gente mais se recorda, de travestis apanhando, sendo assassinadas em ruas com a maior naturalização, mas existe uma violência que acontece dentro das casas também, dentro dos lares, né? Aquele lar que a gente muitas vezes reconhece como acolhimento, né? A gente tem essa noção de família como acolhimento, como afeto, mas não bem para pessoas... É geradora também de violência doméstica, né? Uma série de violências domésticas. E que nesse discurso, né? E aí eu acho que essa talvez seja a minha maior preocupação com o momento hoje. O que esse discurso religioso fundamentalista tem feito é, de certo modo, tirar do Estado a responsabilidade, né, de proteger pessoas LGBT, de proteger meninas, adolescentes, e colocar para a família, né? Uma família que ela não só não sabe muitas vezes proteger, como tem sido ela própria a produtora de violências contra essa população, né? Então, cada discurso que faz com que a gente deixe de pensar que o Estado ele é responsável por essa proteção
para começar a entender que agora é a família que precisa ser a responsável pela proteção das pessoas LGBT, é um discurso que aumenta, sim, a violência contra essa população. Ô Lucas, Dimitri, a conversa com vocês é sempre muito boa, principalmente com o Dimitri, que já voltou várias vezes. Só temos 10 minutos, eu tinha tantas perguntas para vocês ainda, mas eu queria que você... Ô Franklin, com esses 10 minutos, você já quer tem alguma informação mais importante? Quer dar seu destaque final? Se eu quero fazer as duas coisas, Joel, rapidamente, para dar espaço tanto para o Lucas como para o Dimitri. A informação importante que eu quero dar é que o Observatório tem uma nova ferramenta, que é o Apoio Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Para saber mais, convido a todos e a todas que acessem o apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, né? apoie3setor.com.br, lá está a plataforma que ajuda essas organizações da sociedade civil. E a outra, para finalizar, o que eu acho importante é destacar que temos que defender, antes de mais nada, os direitos humanos. Os direitos humanos são fundamentais na sociedade brasileira e nos dias de hoje muito mais. Essa é a grande manchete. Temos que nos unir para defender os direitos humanos. Antes de passar a palavra para os nossos dois convidados, eu vou dar uma informação. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Instagram 3 Setor, e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis também no canal do YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral, setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral, setor. Agora sim, eu tinha uma coisa tão importante para falar com vocês. Em 2020, ao menos 237 pessoas perderam a vida para a violência LGBT fóbica no país. O total verificado representa uma queda de 28% em relação a 2019. Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, os pesquisadores consideram que a redução não foi motivada pela implementação de políticas públicas de inclusão e proteção da população LGBT, mas sim pela subnotificação das 237 mortas em 2020. 161, 70% eram travestis e mulheres trans, 51% homens gays, 10 lésbicas e 3 homens trans e 3 bissexuais. Olha, um aluno de 11 anos sugeriu a um grupo de WhatsApp que a turma fizesse um trabalho com o tema LGBT, de acordo com a celebração do mês do orgulho, né, LGBTI, QIA+, que acontece anualmente em junho. Entretanto, a sugestão foi rechaçada por pais de alunos e a criança chegou a receber uma ligação de uma mediadora da escola pedindo que ele apagasse o comentário da conversa. E essa conversa viralizou na internet, né? A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está apurando o caso. De acordo com a irmã da criança, diversos estudantes pretendem levar trabalhos com a temática LGBT. O apoio, inclusive, incentivou o menino a continuar com a proposta de estudo, mesmo que fora da escola. Isso é um resultado do preconceito que existe na sociedade, pontuado por vocês dois durante o programa. Eu tenho mais 7 minutos, e eu, dividindo, assim, religiosamente, para cada um, 3 minutos para cada um, para me fechar o programa. Que mais importante, Lucas, você gostaria de deixar registrado no nosso programa, que infelizmente eu não consegui, nem eu nem o Franco conseguimos perguntar, e você acha importante deixar claro para os nossos ouvintes? Bom, esse caso que você acabou de mencionar, do menino de 11 anos, é um desses casos raros, né, que tiveram aí uma boa resolução, no sentido do afastamento de uma diretora despreparada para o seu exercício, mas não é bem isso que tem acontecido, né, em outras escolas. A gente vê
cada vez mais episódios desses, né, episódios de constrangimento de alunos LGBT, de constrangimento da temática, da discussão, do ensino dessas questões. E isso tem consequências que não são apenas a curto prazo, né, são consequências a longo prazo. A gente fala, quando a gente fala de discriminação e preconceito, a gente não fala apenas de leis que visam mudar ali imediatamente, a gente fala de uma reeducação, né? Se o preconceito ele é aprendido socialmente, então é socialmente que a gente vai desconstruir o preconceito. Isso passa por educação. Então, conforme a gente vai estrangulando, né, a educação como esse mecanismo, a gente está parcelando aí o nosso prejuízo a longo prazo, né? E isso muito bem. Bastante. Tem mais 3 minutos, Dimitri. Eu quero, em dois para você encerrar, mas uma coisa importante que eu gostaria de deixar registrado, se você pudesse falar nas suas considerações finais, a conscientização da população LGBT de seus direitos. Muitas vezes eles são presos, eles são xingados nas ruas, eles são desqualificados porque eles não conhecem seus direitos. E você, como presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, como você vê essa questão de se a própria população, né, LGBT não conhece os seus direitos? Suas conclusões finais, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade de estar novamente aqui com vocês, Joel e Franklin, especialmente a oportunidade de estar com o Lucas, que é um amigo que eu gosto muito. Olha, essa coisa da gente ter ou não consciência dos nossos direitos diz muito do nosso país. Um país que nunca privilegiou os direitos humanos, nunca colocou os direitos humanos como estrutural. Então, não só a população LGBT não conhece os seus direitos, como nós não conhecemos os nossos direitos, como a gente ainda permite que a polícia haja tão violentamente contra os cidadãos, especialmente contra o povo negro, e por aí segue. A gente ainda carrega ideias de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e você tem uma ministra da mulher que termina respaldando a violência contra a mulher, embora o discurso seja o contrário. Então, a luta pela ampliação, pela plenitude dos direitos, ela ainda está só começando, por incrível que pareça. Mas, quando o Franklin traz para a gente esse caso do adolescente na escola que quis tratar do tema, eu vejo isso com muita esperança. Onde a gente menos espera, onde a gente talvez não esteja acompanhando a gente do movimento, há iniciativas, há ações que de alguma forma resultarão em mudança dessa cultura de violência e contribuirão para a gente derrotar o fascismo vigente no país hoje. Então, com isso, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui no Observatório do Terceiro Setor e deixo o meu abraço para cada um e cada uma das pessoas que nos escutam aqui. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Dimitri Salles, presidente do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo. Lucas Bugaretti, antropólogo, pesquisador e diretor do Instituto Matizes. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.